Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para mais uma aula de Geografia dos sextos anos. Hoje eu convido vocês para nós vermos Brasil, vegetação natural e a biodiversidade. Hoje nós veremos que é a ocupação humana e diminuição da vegetação natural. Nós temos aqui dois mapas, temos aqui o Brasil com suas florestas, as suas biodiversidade de vegetação nativa, e na figura B aqui, um mapa de 2015, onde mostra as grandes áreas devastadas, né? Então, nós vamos ver a ação humana de cada tipo de floresta e as ações humanas que fizeram essa devastação. Vamos começar pela floresta amazônica ou equatorial. A floresta amazônica ocupa a maior parte da região norte, porções do centro-oeste e parte dos estados do Maranhão e do Piauí, que correspondem à vasta área de abrangência do clima equatorial úmido. É considerada por alguns especialistas a formação vegetal de maior biodiversidade do mundo. Segundo o Instituto Socioambiental, a floresta amazônica abriga 2.500 espécies de árvores, além de milhares de espécies animais. Essa biodiversidade constitui um imenso conjunto de recursos naturais que podem servir à indústria farmacêutica e a outros fins. Isso faz da Amazônia uma região que atrai interesses internacionais. Muitas pessoas dependem da floresta para viver. Indígenas, populações ribeirinhas, castanheiros, que extraem a castanha do Pará, seringueiros, que extraem o látex, com o qual se fabrica borracha, além de madeireiros, que em muitos casos agem de forma ilegal. O avanço da agropecuária e a intensa extração de madeiras são algumas das principais ameaças à floresta. Mata tropical ou Mata Atlântica. Em 1500, quando os colonizadores portugueses chegaram às terras que seriam o Brasil, a Mata Atlântica estendia-se do Pernambuco até o Rio Grande do Sul, não distante do litoral. A sua devastação iniciou-se com a exploração do pau-brasil no século XVI e prosseguiu nos séculos seguintes, com o cultivo da cana-de-açúcar no Nordeste, com a cultura de café no Sudeste, com a criação de gado e com a extração de madeireira para obtenção de lenha e para a construção de casas e fabricação de móveis. Essa floresta apresenta grande biodiversidade, assim como a floresta amazônica. Atualmente, calcula-se que dela tenham sobrado apenas 8,5% da sua área original, transformados em parques nacionais e reservas sob a administração dos governos federal e estadual. Mata dos Pinhais, também chamada mata subtropical ou matas de araucária, em razão da predominância de pinheiros ou araucárias, ocupava vastas extensões de terras dos planaltos e serras da região sul e trechos do relevo mais elevado da região sudeste. Calcula-se que a Mata dos Pinhais cobriu uma área superior a 100.000 km², o que corresponde à área do estado do Pernambuco. Atualmente, sobraram apenas 300 km² dessa formação florestal, o equivalente a aproximadamente 0,3% da sua cobertura original, confinando em áreas de preservação estadual e federal. Sua devastação deve-se à intensa exploração de madeira para a construção de casas, postes, móveis e ainda o avanço da agricultura e da pecuária. Mata dos Cocais. Presente nos estados do Tocantins, Ceará, Maranhão e Piauí, a Mata dos Cocais é considerada uma vegetação de transição entre os biomas da floresta amazônica, da caatinga e do cerrado. Caracteriza-se pelo predomínio de palmeiras, como a carnaúba, o buriti, a oiticica e o babaçu, cujo aproveitamento ocorre por meio da atividade extrativista realizada pela população local. Da carnaúba, por exemplo, aproveitam-se as folhas para a construção de telhados e a fabricação de cera. A madeira é utilizada na construção de casas e do coco se extrai o óleo. No caso do babaçu, além da utilização das folhas para a confecção de cestos, chapéus e esteiras, extrai-se da semente do coco um óleo bastante utilizado na indústria alimentícia e de cosméticos. Cerrado. É uma formação vegetal nativa do Brasil central, com ocorrências também em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Bahia, Maranhão, trechos do Piauí, Mato Grosso do Sul
Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Amazonas e Pará. Pertencente à classificação do bioma savana, o cerrado ocupava originalmente cerca de um quarto do território brasileiro, sendo ultrapassado em extensão somente pela floresta amazônica. De modo geral, trata-se de uma formação vegetal constituída de vegetação rasteira, arbustiva e arbórea. Apresenta árvores espaçadas de pequeno porte, com troncos retorcidos, caules e galhos de cascas grossas e raízes profundas que buscam a água no subsolo. Suas espécies suportam períodos de seca prolongado. O cerrado abriga cerca de um terço da biodiversidade brasileira. Como as demais formações vegetais, também sofreu intensa intervenção humana, principalmente após os anos de 1960. A construção de Brasília e de rodovias da região centro-oeste não só permitiu grande deslocamento de populações, como também a instalação de grandes unidades de produção agropecuária. Com a área original de 2 milhões de quilômetros quadrados, equivalente a 22% do território nacional, calcula-se que o Cerrado perdeu mais de 50% da sua vegetação natural. A caatinga é a formação vegetal típica do clima tropical semiárido que ocorre na região nordeste do país. A caatinga é constituída de plantas xerófilas, ou seja, adaptadas a lugares secos, como as cactáceas, mandacaru, facheiro, xique-xique e algumas espécies arbóreas. Na época das secas, muitas plantas da caatinga perdem suas folhas para diminuir a transpiração e evitar maior perda de água. Existem também plantas que, com o mesmo objetivo, produzem a cera sobre as folhas. O exemplo é a carnaúba, palmeira conhecida como árvore da vida, pois dela tudo se aproveita. Desde o século XVI, a caatinga sofre intervenção humana por meio da extração da lenha, da criação de gado e da prática da agricultura. Da área total original da caatinga, cerca de 844 mil quilômetros quadrados, calcula-se que mais de 72% sofreram severa devastação que compromete sua biodiversidade. Campos. Campo é a denominação genérica dada às formações vegetais com domínio de vegetação herbácea. Tais formações apresentam diversas fisionomias em decorrência da variedade de clima, solo e relevo de cada área onde se desenvolve. Os campos ocorrem na Campanha Gaúcha, no Rio Grande do Sul, nas zonas de planalto da região sul do centro-oeste e na Amazônia. Originalmente, os campos ocupavam 178 mil quilômetros quadrados de território brasileiro, como outras formações vegetais, foram alterados e degradados no decorrer da história. Os campos da Campanha Gaúcha sofreram intensamente a ação humana, pois desde os séculos XVII são usados para a criação de gado bovino e ovino. A degradação do solo provocada por essas atividades pode gerar areais como os que se observam em Alegrete, São Francisco de Assis, Caqueci, Itaqui, Guaraí e entre outros municípios. Vegetação litorânea. Ao longo do litoral brasileiro encontra-se a vegetação de praia, de duna, de restinga e de mangue. Nas praias e dunas, a vegetação é geralmente rasteira. Nas restingas, surge um tipo de vegetação arbórea, cuja altura máxima é de 5 metros, que forma um emaranhado confuso com muitas plantas espinhentas. Segundo estudiosos, essa vegetação, o jandu, corresponde a um conjunto de espécies de florestas adaptadas às condições ambientais litorâneas, com altas temperaturas, fortes ventos e solo arenoso. A vegetação de mangue, ou manguezal, cresce em áreas alagadas e se forma nas reentrâncias das costas. Por crescerem em solos salinos com deficiência de oxigênio em áreas alcançadas pelas marés, essas plantas desenvolvem raízes aéreas chamadas raízes respiratórias. Os mangues, importantes fornecedores de nutrientes para a vida marinha, são ainda o berçário de muitas espécies. No entanto, sua biodiversidade tem sido destruída pela ação humana. O intenso processo de urbanização e de especulação imobiliária, por exemplo, vem provocando o aterramento de muitos manguezais que dão lugar à construção de prédios.
Complexo do Pantanal. O Pantanal abrange uma área de aproximadamente 150 mil quilômetros quadrados, dos quais cerca de 100 mil são inundáveis nas épocas da cheia pelos rios da região, como os rios Paraguai, São Lourenço, Taquari e Pirigui. Trata-se de uma área de planície sedimentar que abrange as terras do Brasil, nos estados Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, da Bolívia e do Paraguai, com altitude média pouco superior a 100 metros. O Pantanal é considerado um santuário ecológico, pois reúne ecossistemas com grande biodiversidade. Sua vegetação é complexa, pois abriga espécies de florestas, campos e cerrado. A ação humana sobre o Pantanal intensificou a partir dos anos 1970. Grandes fazendas de gado bovino se instalaram nas terras baixas e as terras altas foram ocupadas pela agricultura da soja, do milho e da cana-de-açúcar para abastecer usinas de álcool.